Direto do canal Chupa Essa Manga. A partir de agora começaremos a revisão do segundo ano noturno Colégio Venal de Carvalho. Aqui estou eu, professor Jean, e vamos começar essa revisão. Você já sabe que vai passar som de ônibus, gritando aí, mobilete passando o Satanás, mas você presta atenção em mim. Talvez passe até o Jean correndo aí, né? Que doido. Beleza, voltando aqui. Então, gente, o nosso conteúdo programático inclui a matéria da prova parcial, aquela que foi pesquisada, aquela que foi em dupla, que tinha lá a matéria Revolução Inglesa. Então, você já sabe o que fazer, tem que estudar as questõezinhas, né? Aquelas questõezinhas, e dar o sababa aqui nessa revisão, viu, menino? Dá o gostei, o like, sababa, em hebraico, beleza? E eu vou revisar apenas a parte inédita. Você tem que estudar a prova parcial, senão você vai chupar uma manga verde. Então, o que é que tem inédito? O período colonial brasileiro, tá certo? O período colonial brasileiro, que inclui a política, a economia, a sociedade e a cultura. Posso começar a revisão? Então vamos lá, só vou revisar o que tem de inédito. Beleza? Então pronto. A gente fez aquela divisãozinha na sala de aula, bem clássica. Eu coloquei lá o período pré-colonial, que é de 1500 a 1530, que nos primeiros 30 anos, posteriores à chegada de Cabral, o Brasil não despertou maior interesse no governo português. E aí acreditava-se até que os fatores que mais colaboraram para este relativo abandono foi porque a esquadra de Cabral não deparou com os metais preciosos no Brasil, não como ocorreu com a Espanha, né, na América Central, o comércio com o Oriente, onde estava aquele intenso desenvolvimento, né, das especiarias, e aí a extração e comercialização do pau-brasil não era suficiente e compensadora, né? O lucro não era o esperado. Então, tendo sido arrendada ao cristão novo Fernando de Noronha. E aí tem a história da distância entre Portugal e o Brasil, que aumentava ainda os riscos da viagem e tornava ela muito cara. Mas aí durante esses 30 anos, a gente falou que teve as primeiras expedições exploradoras, né, para reconhecer o terreno com a finalidade de explorar o litoral brasileiro, conhecer a parte geográfica, obter maiores informações sobre as possíveis formas de exploração econômica dessa nova terra, né, para serem dominadas posteriormente. E aí você sabe que a historinha do pau-brasil, né, era através do escambo, que era a troca de quinquilharias, espelhos, facas, machados, pelo famoso pau-brasil. E aí nós temos que no próprio início da colonização, ela se dá por algumas razões fundamentais, como as ameaças francesas de ocupação através da construção de feitorias, né? E aí nós temos também dentro desse processo, tá certo? A criação das capitanias hereditárias, as famosas capitanias hereditárias, o sistema de capitanias hereditárias, assim, tá certo? Assim denominadas porque passavam de pai para filho. Hereditário, ó, pai para filho, entendeu aí? O homem que recebia uma capitania, ele recebia também o título de capitão donatário. Por isso o cara ia chamar capitão donatário. Então as capitanias hereditárias não constituíam uma experiência nova, porque isso já havia sido, esse sistema já havia sido utilizado, tá certo? Nas ilhas da Madeira, nas ilhas de Cabo Verde, São Tomé, mas só que era uma ilha, né, companheiro? Uma ilha. O Brasil tem dimensões continentais. Chupa essa manga logo aí de vez, logo, né? Mas bem, as capitanias hereditárias, elas compreendiam no Brasil grandes áreas traçadas paralelamente, limitadas a oeste da linha demarcatória do Tratado de Tordesilhas, que eu desenhei lá na lousa, não foi? E a leste, pela costa do Atlântico. Então, aí você lembra que os donatários, através da carta de doação e o foral, tá certo? Os donatários recebiam a propriedade definitiva das terras e assim poderes fiscais, judiciais, administrativos. E a carta de doação, na verdade, instituía a capitania, né? Qual era a capitania em si, e declarava os direitos do donatário. Já o foral trazia os deveres do donatário e os direitos da coroa. Os direitos da coroa. Chupa essa manga aí, viu? Tá bom? Beleza? E aí a gente aprendeu também que através desse sistema de capitanias hereditárias, que foi o primeiro processo, só prosperaram duas, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco.
Só prosperaram essas duas bichinhas, não foi? E aí eu também expliquei que quando foi instituído o governo geral, né, e esse governo geral tinha que defender a colônia contra os invasores, cuidar da exploração do pau-brasil, indicar funcionários, doar sesmarias, que são propriedades, cobrar impostos. Mas aí tinha uma galera que estava auxiliando o governador geral. O ouvidor-mor, responsável pela justiça, o provedor-mor, responsável pelas finanças, o capitão-mor, responsável pela defesa. Beleza? E a gente falou até do primeiro. Eu classifiquei três, os três primeiros: Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Não foi assim? Beleza. Outra coisa importante também que a gente pode destacar na nossa provinha, porque é muito assunto, eu só tenho 10 questões, é justamente saltando aqui para a economia do ouro, tá certo? Que aí lembra que foi graças aos bandeirantes, bota graças aí milhões de aspas, pelo amor de Deus. Então, graças aos bandeirantes, que aí os bandeirantes, você aprendeu comigo lá que eles ultrapassavam a linha demarcatória de Tordesilhas, não é? E aí esses bandeirantes que procuravam quilombos para destruir, que era aquela comunidade de escravos fugitivos, mas são a eles, aos próprios bandeirantes, que as bandeiras partiam de São Paulo, o ônibus acabou de passar, e um diabo de uma moto, né? Eu acho que o Jean tava em cima dessa moto, só pode. Mas beleza, voltando aqui. E aí o que é que acontece? Gente, o ouro era um negócio invocado, porque o grande desejo dos portugueses era encontrar o ouro. Era achar o ouro, meu irmão, o metal precioso, porque o Brasil vinha daquela riqueza da economia açucareira. E era um trambolho a economia açucareira, porque dava muito trabalho, entendeu? Então, tinha que instituir para montar uma fazenda de açúcar, meu irmão, precisava de uma série de coisas. A casa grande, a senzala, a casa de engenho, que era moenda, capela, casa de empregados livres, canavial, curral, reserva florestal, roças de subsistência, tinha que ter rio, canavial, roça de subsistências. Meu amigo, era uma série de coisas, era coisa que não acabava mais. Mas aí o ouro era um lucro mais rápido. E o ouro é encontrado no século XVIII. Como eu falei, os bandeirantes encontram esse ouro no Brasil. E aí tem aquela coisinha que eu expliquei para você, que logo quando foi encontrado ouro, lá entre o ano de 1708 e 1709, né, o estado de Minas Gerais logo foi palco de um conflito marcado pela disputa pelo ouro. Chupa essa manda, foi logo disputado o ouro. E aí essa guerra baseou-se no conflito entre bandeirantes paulistas e os forasteiros. Esses forasteiros eram chamados de emboabas, que eles buscavam a riqueza oriunda dos metais preciosos. Imagina só, quando a notícia chegou que o ouro foi encontrado no Brasil, na região das Minas Gerais, o que foi de português de Portugal que veio para cá, aos paulistas que encontraram o ouro, os bandeirantes paulistas que encontraram o ouro, passaram a chamar os portugueses, os estrangeiros, de forasteiros, emboabas, guerra dos emboabas. Chupou a manga bem docinha aí? Beleza? E claro, não posso deixar de destacar que nesse Brasil colônia, a pecuária ela tem um papel decisivo, que era justamente, tá passando aí de novo, tá certo? Ela teve um papel fundamental, a pecuária, e decisivo, que foi justamente a expansão para o interior. Aonde o boi vai, o Jean vai atrás. Não, desculpa, eu falei errado, aonde o boi vai, o homem vai atrás. Chupa essa manga, menino, eu vou me despedir daqui de vocês. E no mais, chupa essa manga! Uhul!